geldik. Çözüyorum artık hepsini tek tek. Olá amigos, sejam bem-vindos. Se quiserem assistir a mais vídeos e serem os primeiros a saber sobre os novos acontecimentos, não se esqueçam de se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificações para serem avisados instantaneamente de cada vídeo. Metin causou um caos na mansão ao ter um colapso nervoso. De manhã, enquanto todos tomavam café da manhã, Metin desceu as escadas e pediu desculpas a todos pela noite anterior. Todos ficaram muito surpresos, mas Mukader ainda estava inquieta. Metin tentou beijar a mão de Mukader, mas ela recusou. Sia saiu da mansão porque não queria falar com ele. Anser também saiu da mansão para se encontrar com Sila. Ele a encontrou em um café. Anser disse a Sila: diga o que quiser, eu também tenho coisas para te dizer. Sila respondeu: pode falar, você parece bastante perturbado. Anser disse a ela: você tentou nos matar, você espalhou calúnias. Fique longe de nós e das nossas vidas, e se despediu. Mas ela diz: temos mais em comum do que você pensa, nossas mães. Anser pergunta: nossas mães? O que isso significa? Sila responde: eu sei que você cresceu sem mãe, assim como eu. Anser questiona: o que você está tentando dizer? O que é isso agora? Sila retruca: pelo menos você tinha alguém ao seu lado, seu irmão, sua avó. Eu, por outro lado, cresci em orfanatos. Completamente sozinha. Anser continua: ficamos em um orfanato com meu irmão por um curto período. Eu sei como é viver em um orfanato. Havia pessoas lá que protegiam e cuidavam de você também. Sila pergunta: você nunca se sentiu sozinho durante as noites em que dormia no orfanato? Nesse momento, a senhora Esma pergunta: Anser veio? O que Sila e Anser fizeram? Sila responde: ele está falando a verdade. O que tiver que acontecer, acontecerá. Então Sila diz a Anser: conheça meu passado, aprenda tudo e me julga de acordo. Eu não queimei aquela casa. Aquela casa é tão importante para mim quanto para você. Foi a última casa em que meu pai morou. É por isso que eu quero aquela casa. Anser pergunta: e quanto a você se autoflagelar? O que você dirá sobre isso? Sila responde: seu marido estava na prisão. Você me via como a mulher que o colocou na cadeia. Se você não soubesse que era um pecado, ou se não tivesse um bebê no ventre, não teria vontade de me matar? Anser pensa consigo mesmo: existe alguma parte de mim que se assemelha a Sila? Talvez seja por isso que eu a odiava tanto. Sila, por outro lado, pensa consigo mesma: encare o mal dentro de você, Branca de Neve. Então ela diz a Anser: o que você queria fazer comigo, eu fiz comigo mesma. Meu mal é comigo mesma. Eu queria me abrir com minha irmã. Anser apenas olha fixamente. Sila diz: bem, era assim no orfanato, não era? Cada criança que chegava era nossa irmã, certo? Então Sila se levanta. Sila liga para sua mãe. Sua mãe pergunta: Anser já chegou? Sila responde: ele está aqui. Eu apenas o apresentei. Deixei para você contar a verdade. Esma diz: você se saiu bem, minha filha. Você tem razão, eu preciso contar a ele. Quem diria que minha filhinha uniria nossa família? Sila diz que se apresentou para que Esma não a entendesse mal e acreditasse no que seu marido disse. Esma diz: minha querida filha. Depois de desligar, Sila diz: como me tornei preciosa para vocês, tratando bem sua única filha. Vocês verão, eu farei algo com vocês. Mukader diz para Sinem: veja como o remédio funcionou bem para Metin de primeira. Olga quer pegar o bebê e alimentá-lo com fórmula. Sinem diz: Anser é contra dar fórmula, vou ligar para ele já vem. Nesse momento, Anser chega. Mukader diz: minha querida Nora, quando Sia sai de casa para você ir atrás dela? Anser responde: com sua permissão, vou amamentar meu filho. Pega o bebê e sai. Sila vai até Metin. Metin diz:
Diga o que tiver para dizer e depois vai embora. Não estou me sentindo bem hoje. Sila diz, que coincidência, eu também não. Lembra do Sfer, o chefe de segurança da clínica? Nos encontramos no caminho. Ele falou besteira. Me livrei dele. Depois ele veio aqui em casa. Disse para o Engin que era um parente. Eu também não sabia o que fazer. Não deixei transparecer nada. Estava com tanto medo de que o Engin descobrisse alguma coisa. Aquele homem sabe de tudo. Ele sabe que eu cresci em um orfanato, que eu te ajudei a escapar da clínica, tudo. O único objetivo dele é extorquir dinheiro. Mas se eu der a mão para ele, ele vai me pegar pelo braço. Precisamos fazer alguma coisa, ele diz. Metin diz, você não disse que cuidaria de tudo, para não interferir. Resolva você mesmo. Sila pergunta, esse homem veio até você? Como ele me encontrou? Nesse momento, a secretária entra e diz, Senhor, o Sr. Sfer, que esteve aqui outro dia, está na recepção. O que devemos fazer? Metin diz, esteja eu aqui ou não, não deixem esse homem entrar de novo, ele nem chegará perto do prédio. Depois que a secretária sai, Sila diz, você não disse que não tinha nada a ver com esse homem? O que isso significa? Metin diz, eu o contratei para mantê-lo lá enquanto Xian estivesse na prisão, para o nosso próprio bem. Sila diz, você é muito perigoso. Metin diz, como você, irmão. Nesse momento, Xian chama Metin e diz, leve-se lá e venha ao meu escritório. Precisamos conversar. Bren nos segue. Sfer está lá. Metin e Sila não sabem o que fazer. Xian diz, porque você está olhando para o senhor como se tivesse visto um fantasma. Ele o conhece, senhor. Ele queria falar com o senhor. Ele pergunta a Sfer, qual é o seu nome? Sfer se aproxima e senta-se ao lado deles. Sfer diz, o senhor Metin me conhece muito bem. Eu até conheço a senhora, olhando para Sila. Infelizmente, não há mais respeito pela privacidade nos jornais. Também somos uma nação curiosa. Achamos que tudo é notícia. Foi assim que fiquei sabendo do assunto, senhora, diz ele. Metin diz, acho que você confundiu os quartos. Meu quarto era ao lado. Eu o estava esperando. Por favor, vá em frente, Sr. Sfer, vamos para o meu quarto, diz ele. Sfer responde, claro. Prazer em conhecê-lo, Sr. Xian. Visitarei o senhor sempre que vier ver o Sr. Metin. Sila se levanta com eles. Xian diz, Sila, fica. Xian diz, não conversamos calmamente sobre o que aconteceu ontem. Sila diz, se é essa a sua intenção, vamos conversar. Metin dá um soco em Sfer no quarto. O que você está fazendo aqui? Eu não disse para você não aparecer mais na minha frente? Sfer diz, seu irmão é mais educado do que você. Senti sua falta, então vim vê-lo? Não vale a pena sujar as mãos comigo. Ele pede dinheiro a Metin novamente. Metin diz, você pegou o que pôde de mim. Se não lhe sobrou um centavo no bolso, o problema é seu. Não procure mais problemas, saia daqui. Sfer diz, então irei para o próximo cômodo. O que tenho a dizer interessará ao seu irmão. Sfer diz, você sabe como me manter de boca fechada. Metin diz, você é um alvo fácil. Sfer diz, se algo me acontecer, sua vida também não estará segura. Enquanto isso, Xian diz a Sila, fique longe de Anser e da casa antiga, e em troca, lhe darei um cheque em branco. Sila diz que o cheque não é suficiente para cobrir a casa antiga. Ela afirma que não desistirá da casa. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sino de notificações, curtir o vídeo e deixar um comentário para mais vídeos. Até breve.